A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta hora e sempre. Nós vamos, nesta oportunidade, estarmos meditando, refletindo um pouquinho na Palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o tema de hoje é Jesus Cristo, o Pão da Vida. Vamos ler dois textos. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 e Mateus 14, 16. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. E Mateus, capítulo 14, e o versículo 16. Jesus, porém, lhes diz: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. A nossa reflexão hoje é sobre a questão do alimento. Jesus é o pão da vida, é o nosso alimento espiritual. A maioria das pessoas se preocupam só com o alimento material, e aliás todo mundo tem que se alimentar, senão não tem como viver sem se alimentar. Então se alimentam muito bem, outros de uma forma, alguns de outra maneira, uns se alimentam melhor, outros não. Mas de qualquer maneira é necessário que esteja alimentando, dando alimento ao nosso corpo para que possamos termos vida. A questão é que a maioria das pessoas só se preocupa com o alimento para o corpo, mas esquece do alimento da alma. E o alimento para a nossa alma é Jesus Cristo, é a palavra do Senhor Jesus. Então aquelas pessoas que não se alimentam de Cristo, da doutrina, dos mandamentos, da graça, da comunhão com Cristo, ele não consegue sobreviver espiritualmente. Ele vive doente espiritualmente, vive cansado, fraco espiritualmente, porque não fornece o alimento necessário para manter em forma a questão espiritual. Então nós precisamos do alimento para o nosso corpo, mas também precisamos do alimento espiritual para a nossa alma. Esse é um alerta que eu estou passando para você nesta hora. Não esqueça do alimento espiritual que é Jesus Cristo, o pão da vida. O pão, o alimento, o arroz, a carne, o feijão que nós comemos nosso dia alimenta o corpo. Mas e a tua alma? Está sendo alimentada também com a palavra de Deus? Com a comunhão com Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o pão da vida, é aquele que nos dá vida espiritual. Então não podemos deixar de alimentar o nosso corpo, mas também não podemos deixar de alimentar a nossa alma com o pão espiritual que é o Senhor Jesus. E interessante que nos ensinamentos do Senhor Jesus eu descobri que este alimento, esse pão que nós recebemos, esse pão espiritual, ele não deve ficar somente dentro de nós. Nós devemos repartir, distribuir esse pão para outras pessoas. É por isso que eu li aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 16, mas está falando sobre a multiplicação dos pães. Quando Jesus estava pregando naquele lugar um pouco deserto, e já estava chegando a tarde, aquela multidão ali não tinha o suficiente para comer.
Então os discípulos de Jesus queriam então despedir aquelas pessoas. E Jesus falou: não é necessário se retirar. Não é necessário que essas pessoas se retiram daqui. Vocês dão alimento para eles. Vocês mesmos, versículo 16, vós mesmos dê de comer. Dá alimento para eles. Então esse pão da vida que nós recebemos da parte de Deus, que é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, o evangelho do reino de Deus, que alimenta nossa alma, nosso espírito, eu tenho que distribuir também para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas pensam em fazer o bem, ajudar alguém, ajudar o outro, com esse alimento para o corpo, a veste, mas às vezes falta quem distribui o pão. E essa multiplicação que Jesus está fazendo aqui, ele faz com que na nossa vida esse pão seja multiplicado de maneira que eu possa estar alimentado e também levar esse alimento a outras pessoas, distribuir esses pães ou o pão da vida que é Cristo. Eu não posso reter essa vida, esse alimento espiritual só para mim, mas eu tenho que distribuir para as pessoas que estão com fome, para a multidão que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós encontramos pessoas, crentes, que falam: eu não sei falar, não sei pregar. Tem uma pessoa ali precisando de uma palavra, de um alimento espiritual, e eu quero procurar outros meios, mas Jesus falou: você mesmo pode dar o alimento. Como é que tem sido a tua vida? Você tem dado alimento espiritual para as pessoas que estão ao teu redor? As pessoas que estão famintas? As pessoas que talvez estão num deserto sem ter o que comer? Um deserto espiritual? E precisam do alimento espiritual? Será que você, como cristão, como servo de Deus, está distribuindo esse pão? Ou será que nem mesmo você está se alimentando o suficiente? Então é necessário que você tenha o alimento para o corpo. Eu tenho o alimento para o corpo. Nós precisamos ter o alimento para o nosso corpo. Mas muito mais ainda precisamos do alimento espiritual. Porque esse corpo ele vai não demorar muito a se desfazer. Mas a nossa alma, a nossa vida, nosso espírito em si não vai se dissolver. Ele precisa então desse alimento para permanecer conectado a Cristo, conectado ao reino de Deus, para que possa ter vida eterna. E aquele que se alimenta da palavra de Deus, ele não tem fome, ele não tem necessidade, não passa necessidade de pão, porque ele já tem o pão da vida, que é Jesus Cristo. Jesus disse que quem recebe ele não passa fome. Quem crê nele também não passa sede, porque ele é o pão da vida. Então você tem o pão da vida em você, que é Jesus Cristo? Você está se alimentando da palavra de Deus todos os dias? Porque tem pessoas que esquecem da palavra de Deus. Vai lá uma vez ou outra na igreja e só ouve lá a palavra, mas não tem um momento no diariamente assim, com a reflexão da palavra de Deus. Será que você pode passar uma semana, 15 dias, um mês sem comer nada? O que vai acontecer se você ficar sem comer? Vai enfraquecer, ficar doente e vai acabar morrendo. Assim também é a nossa vida espiritual. Eu não posso passar muito tempo sem me alimentar. Assim como eu tenho que alimentar esse corpo todos os dias, eu preciso do alimento espiritual também, que é Jesus Cristo. Todos os dias na minha vida. Presente na minha vida. Todos os dias. Para que eu possa estar fortalecido no Senhor. Para que eu possa estar forte. Para conseguir vencer as batalhas. Então, faça isso. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão. Se alimente de Cristo todos os dias.
Faça uma reflexão, nem que seja de um versículo, uma palavra, nem que seja alguns minutinhos. Mas você precisa ingerir esse alimento espiritual na tua vida a cada dia. Esse é o meu conselho. Jesus Cristo é o pão da vida. E esse pão se multiplica dentro da minha vida, dentro da tua vida, para que nós possamos distribuir para as pessoas que não têm esse pão. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.